Bom, então, começando aqui o nosso encontro sobre o nosso bem-estar, frequência e vibração. Então, o objetivo é como que a gente se alinha à frequência dos nossos objetivos através do bem-estar. O que que é bem-estar? Vai muito além de você relaxar, você descansar. O bem-estar é um estado vibracional, que você precisa começar a buscar esse estado vibracional para que você possa atrair a vida que você deseja. Então, o que a gente está falando aqui é sobre o real bem-estar. O real bem-estar é você estar fazendo aquilo que te dá prazer. O real bem-estar é você ter bastante tarefas, mas naquilo que você quer fazer. Quem precisa de descanso, feriados, quem precisa de muito descanso é porque fora desse momento está fazendo aquilo que não gosta de fazer. Porque quando você estiver conectada com aquilo que você ama, você vai ter energia para fazer aquilo. Vai ser prazeroso. E sim, você vai descansar, mas é diferente do que você se entorpecer naqueles momentos, né? Então, pegando o gancho do feriado, por esse motivo é que eu não gosto de feriado. Para mim, é uma tentativa que o sistema faz para anestesiar as pessoas. No fundo, as pessoas elas não descansam. No fundo, elas ficam mais entorpecidas. E no fundo, elas estão mais afastadas da vida que elas desejam. Então, hoje, minhas lindas, a gente vai começar a entrar nesse tópico, né? Porque a nossa mentoria, ela é fundamentada no método Vibre. A gente começa com o V de visão e identidade. Qual que é a visão que a gente quer ter? E o que que a gente tem que ser para que a gente possa alcançar? E aí a gente entra na autoimagem. Então a gente descobre quem a gente é, começa a descobrir quais que são os nossos verdadeiros objetivos e qual que é a autoimagem que a gente precisa ter para a gente alcançar. Ok. Só que daí o próximo ponto que a gente tem que avaliar é o como. Porque agora vocês têm algumas ferramentas e essas ferramentas que vocês têm, vocês já estão colocando em prática. Só que é como se fosse um quebra-cabeça. Vocês vão ter, e já estão tendo, mas vocês vão ter de uma maneira mais consolidada um passo a passo prático de tudo que você precisa fazer. Porque esse passo a passo prático, você vai utilizar esse modelo muitas vezes. Todas as vezes que você atingir um objetivo, você vai partir para o próximo objetivo. E para você partir para o próximo objetivo, você vai estar em um outro momento de vida. Você vai ter outras vontades, outros desejos, e para isso você vai ter que alinhar uma nova autoimagem, diferente dessa que você está alinhando hoje. E aí, depois que você aliar essa autoimagem, novamente você vai ter que equilibrar sua frequência, sua vibração e seu estado emocional para que você possa atrair isso para você. E depois você vai ter uma rotina que você vai colocar num passo a passo para que você possa alcançar essa realidade, porque é uma fórmula matemática. E por que que é uma fórmula matemática? Porque é um modelo de criação da realidade que é trazida por diversas ideologias, religiões, histórias e falas. Gente, para vocês terem uma noção, como foi, né, que eu cheguei nesse modelo? Não foi à toa. Eu tenho estudado sobre criação da realidade desde 1906. O meu, 1906 é ótimo. Desde 2006. Porque em 2006 caiu no meu colo aquele livro, O Segredo. Vocês já leram o livro O Segredo? Então, esse foi o primeiro livro que trouxe pra gente, assim, essa fórmula. Era uma fórmula, assim, ó, que eu lembro que ficou muito, assim, na minha mente, que você precisava, visualizar aquilo que você queria e você precisava começar com pequenas coisas. Você precisava começar a pensar na realidade, por exemplo, numa vaga para você estacionar o seu carro no estacionamento. E aí tinham pequenos exercícios para você começar a treinar a sua mente. E eu lembro que eu fiquei obcecada por conta desse livro. Por quê?
Foi uma explosão muito grande, ele era fininho. Eu nem era de ler, mas me interessava o tema e eu fui e comprei. E eu fiquei obcecada nesse livro. Só que junto com esse livro veio uma ansiedade muito grande, porque os exercícios que tinha lá eram exercícios que você ficava fixada em fazer, e tinha vezes que eles não aconteciam, e tinha vezes que eles aconteciam. E eu não sabia qual que era essa fórmula. Por que que às vezes acontece e por que que às vezes não acontece? O meu em 2007, é. Então, eu li em 2006. Então, você leu um ano depois, foi mais ou menos na mesma época, né? 2006. Eu lembro que eu acho que foi de Natal que eu ganhei esse livro, inclusive, 2006, né? E ele ficou aí por alguns anos, sendo o modelo de criação da realidade. Então, depois desse segredo, que eu fiquei fascinada por esse assunto, eu nunca mais parei. Aí eu lembro que depois, acho que foi em 2009, eu fui fazer um curso que se chamava Curso de Objetivos. No curso de objetivo, era como se fosse o livro segredo, mas era uma instrutora que guiava a gente nos exercícios passo a passo para a gente fazer isso. E eu fiz esse seminário, tipo, foi um seminário de 5 horas, mais ou menos, com um intervalo para tomar café. E ela foi e reforçou a mesma coisa que estava lá no livro, Segredo, mas de uma maneira mais prática. E aí eu lembro que foi a primeira vez que eu sentei e escrevi o que eu queria naquele momento, e ela falou: foca apenas em um objetivo. Eu sei que você pode ter vários, mas aqui nesse seminário você vai focar em um, porque se você aprender a fazer essa mecânica para uma coisa, isso daqui vai te ajudar para você fazer para todas as outras coisas. E aí a gente foi lá e a gente escreveu o que a gente queria. Na época, o que eu queria era um relacionamento amoroso. E aí eu detalhei exatamente a pessoa que eu queria, como eu queria, quais que eram os hábitos dessa pessoa. E foi muito forte essa vivência para mim. Eu acho que foi em 2009. Um ano depois, eu acho que menos de um ano depois, eu encontrei essa pessoa. Então, o que me chamou muito a atenção foi porque eu estava num momento da minha vida que eu estava, em 2009, eu estava na faculdade e eu estava me sentindo muito presa, não conseguia viajar, não tinha dinheiro para nada. Eu só tinha dinheiro, assim, para as coisas básicas. Meu pai que me ajudava na faculdade, então era uma pindaíba, tipo, muito difícil mesmo. Então a minha vida era trabalhar e fazer faculdade. Era só isso que eu fazia e eu estava cansada dessa vida. Eu passei 4 anos assim. Quando eu terminei a faculdade, e aí foi aquele último ano do TCC, foi o esgotamento total. Eu já estava saturada de tudo. E quando eu fui fazer esse objetivo, eu coloquei que eu queria uma pessoa que gostasse de viajar, que me levasse para viajar, que gostasse de praia. Então, naquele momento, eu comecei a me imaginar na praia, né? Naquela vivência, naquela pequena vivência. E eu estava na praia, eu estava com o meu atual namorado, e eu via ele me levando para tudo quanto era canto. Essa foi a vivência que eu tive. Então, menos de um ano depois, eu estava numa praia, carnaval, e eu encontrei ele. Só que até então eu não tinha relacionado uma coisa com a outra. Para mim, não tinha nada a ver, porque foi uma cartinha que eu escrevi e eu coloquei dentro das minhas coisas, e já tinha passado um ano. E eu vou ser bem sincera com vocês, quando eu fiz, mesmo já tendo lendo o livro, mesmo já tendo feito esse workshop, eu ainda não acreditava. E por que que eu não acreditava? É normal a gente não acreditar. É normal a gente não acreditar porque a nossa mente, ela não acredita naquilo que ela não vê. A nossa mente, ela foi treinada para acreditar somente no que a gente vê. Por isso que eu sei que em algum nível pode ser que vocês ainda duvidam desse processo, mas eu quero te garantir que essa é uma fórmula.
É uma fórmula porque eu já validei de diversas maneiras, coisas pequenas e coisas grandes, de diversas maneiras. E eu ainda estou descobrindo algumas coisas. E eu acredito que essa descoberta ela vai ser para o resto da vida. Mas, por exemplo, hoje eu já descobri como faz isso e já estou podendo ajudar outras pessoas. Eu passei muito tempo guardando isso para mim, inclusive até com vergonha de falar para as pessoas que eu acreditava nisso, porque se você vai conversar com uma pessoa comum, e nós não somos comuns, graças a Deus, né? Antigamente, se falasse que eu não era comum, eu ia ter isso como se fosse um, né, uma ofensa. Hoje em dia, que bom que eu não sou comum. Então, quando eu falo pessoas comuns, é as pessoas que estão ainda dentro da bolha, dentro da caixa. Eu tinha vergonha, porque essas pessoas elas não acreditavam. Vocês passam por isso também? Por pessoas que são descrentes? E vocês também sentem que em algum nível tem uma parte sua que ainda não acredita nisso? E tá tudo bem. Até porque esse é um processo da gente mostrar para nossa mente que isso é real. É exatamente por isso que vocês estão aqui. É exatamente por talvez vocês estarem ouvindo isso por mais de uma vez na vida de vocês. Até que a sua mente acredite, você vai precisar mostrar para ela que isso é real. E sabe quando que ela vai acreditar? Quanto mais você fizer. Não tem fórmula, não tem mágica. Não tem como eu pegar e colocar um pó de pirlim-pipim e falar assim: olha, agora você vai acreditar nisso que eu tô te falando. Não, porque a sua mente só vai acreditar pela própria experiência. Ela não vai acreditar porque a Karina tá falando. Ela só vai acreditar a hora que você começar a experienciar isso na realidade. E eu sei que ainda assim vocês já experienciaram, mas ainda já tendo experienciado, vocês ainda duvidam. Tô certa? E por que que eu sei disso? Porque em algum nível também tem uma parte minha que duvida. Só que essa parte minha que duvida é a parte que eu controlo. Eu controlo a parte que duvida. Eu converso com ela e eu falo pra ela, isso é real. Então, o que que vocês vão fazer, tá? Então, eu já tô colocando aqui uma das tarefas que vocês vão fazer. Vocês vão escrever, tá? Uma carta para vocês mesmos, colocando todas as suas conquistas. Todas as conquistas que você já teve na sua vida, para que você possa fazer uma linha do tempo. Então, esse primeiro exercício que vocês vão fazer é o exercício da linha do tempo. A linha do tempo para trás. Porque vocês vão precisar mostrar para sua mente todas as vezes que ela duvidar de que houve uma intenção por trás daquilo que vocês queriam. Eu vou te dar um exemplo. Hoje eu estou aqui falando com vocês. Para mim, até um tempo atrás, isso era surreal. Era surreal eu estar dando uma mentoria, mas era o que eu desejava fazer. Então, eu coloquei isso como uma intenção e comecei a visualizar eu dando mentorias. Eu coloquei isso como uma intenção clara. Hoje eu estou aqui. Então, todas as vezes que a minha mente duvida se eu sou capaz de manifestar alguma coisa lá no futuro, eu vou lá na minha linha do tempo e eu leio todas as coisas que eu já manifestei. Porque daí eu mostro para ela. É real, olha só o que que eu consegui. E vocês acham que eu tenho que fazer isso sempre ou não? Sempre. Sempre eu tenho que fazer essa visita. Então, digamos que a nossa mente, ela é descrente. Ela não vai acreditar em você. Você precisa mostrar para ela. Então, faça a sua linha do tempo. Como que você vai fazer essa linha do tempo? Muito simples. Eu vou deixar a minha de exemplo para que vocês possam ver o meu exemplo, mas é super simples. Deixa eu mostrar aqui numa, peraí.
Quadro branco. Vamos ver aqui onde que tá o quadro branco. Sumiu o quadro branco aqui do Zoom. Pois é, tá tão estranho esse Zoom hoje, gente. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui em notas. Não. Ahn, não tá aparecendo aqui para mim mostrar para vocês, mas eu vou deixar aqui, tá? É super simples. Vocês vão fazer um relatório do passado de vocês. Então vocês vão lá no fundo, tá? Então, exemplo, que eu sei que tá lá no meu. Faculdade. Quando eu fiz a minha faculdade, eu não relacionava uma coisa com a outra. Eu fui lá na minha linha do tempo e eu coloquei faculdade. Era um sonho para mim fazer faculdade. Porque no momento que a faculdade teve, eu tive a oportunidade da faculdade, eu coloquei a faculdade, que era um sonho para mim, e aí eu voltei tempos antes. Eu falei, nossa, eu tinha muita vontade de fazer faculdade, mas eu não tinha dinheiro. Como que foi que essa faculdade surgiu na minha vida? Aí eu lembrei. A minha irmã recebeu uma proposta da Uninove para fazer uma bolsa de estudos na Uninove, só que a minha irmã já estava estudando em outra faculdade. E ela falou para mim assim: Cá, eu não sei se tem bolsa de estudos para o seu curso, mas eu recebi essa possibilidade. Para o curso que ela queria, tinha bolsa de estudos. E aí, aquilo me motivou a entrar no site da faculdade. Eu não tinha bolsa para o meu, mas tinha um programa seletivo que eu poderia fazer e ter 6 meses de desconto nas matrículas. Então, digamos que o meu desejo de fazer, eu não utilizei esse processo do jeito que a gente está fazendo aqui. Foi muito simples, mas eu desejei do fundo do meu coração que aquilo acontecesse e aconteceu, porque através da minha irmã entrei na Uninove, consegui um desconto por 6 meses e foi exatamente o desconto que eu precisava, porque eu estava sem trabalhar. Meu pai pagou 6 meses do começo da minha faculdade, eu não tinha dinheiro. Eu lembro que a gente deu 6 cheques para a Uninove poder fazer a minha inscrição. E aí, nesses 6 meses, meu pai pagou com bastante dificuldade, mas aí eu arrumei um emprego muito bom, registrada e tudo. E aí, esse meu trabalho tinha bolsa para faculdade. Então, eles me pagavam o meu valor e ainda me dava ajuda de custo para faculdade. Então, tipo, foi perfeito. Foi perfeito. Eu simplesmente consegui. Então, o que que eu fiz? Eu fui e coloquei a faculdade como sendo um desejo que eu tinha, e do lado eu escrevi essa história. Vocês vão ter que fazer esse exercício, vocês vão ter que fazer uma linha do tempo e relacionar tudo que vocês já conquistaram e como foi que vocês conquistaram. Vocês vão se surpreender que vocês já desejavam tudo aquilo que vocês queriam. E obviamente que depois que eu comecei a fazer a lei da atração, se alinhar a todas essas sintonias e energias que a gente vai aprender aqui, equilibrar minha frequência. Hoje em dia eu sei como que eu consegui. Então, por exemplo, nesse último ano, todas as minhas conquistas, todas elas foram planejadas. O que veio de maior, melhor, foi ótimo. Eu teve várias coisas que vieram muito mais do que eu tinha solicitado, do que eu tinha colocado, mas quase todos os meus objetivos eu realizei. E eu só não realizei aqueles que eu ainda tinha algumas travas e que eu já estou alinhando elas, porque isso vai servir para vocês. O que vocês estão fazendo agora, essa lista de objetivos, o ano que vem vocês vão ir revisitando essa lista e vocês vão ir vendo aquilo que se manifestou e aquilo que não se manifestou, tendo cada vez mais compreensão do porquê não se manifestou. Depois vocês vão ver que às vezes vocês não tinham muita clareza daquilo que vocês queriam. Por isso que aquilo ainda não tinha se manifestado.
Depois vocês vão ver que vocês queriam, mas não queria tanto. Era só um desejozinho que não era o que você verdadeiramente queria. Eu demorei 10 anos para conseguir comprar o meu apartamento. E por quê? Porque eu não tinha clareza se era um apartamento que eu queria. Durante 10 anos, eu ficava alternando. Não, acho que eu quero morar em casa. Não, eu acho que eu quero morar lá na Chapada dos Veadeiros. Ah, não, acho que eu quero morar em Floripa. Ah, não, acho que eu quero ir para Austrália. Teve uma época que eu queria ir para Austrália e fui tirar até visto e tudo. Queria sair fora do país. Por que que eu não manifestei isso que eu queria agora? Porque eu não tinha clareza, eu não tinha um processo e eu não tinha um passo a passo. Então, o que a gente vai acessar hoje é o como energeticamente e emocionalmente a gente ativa para que a gente possa criar a vida que a gente deseja, certo? Está claro para vocês até aqui, meus amores? Maravilha. Então, eu vou compartilhar com vocês um mapa mental. Caso caia aqui, gente, vocês voltam para o mesmo link, tá?